Senhor presidente, senhor relator, demais companheiros aqui da mesa, senhores parlamentares, eu represento aqui o lado usuário do sistema de infraestrutura do Brasil, o sistema de portos. Não precisa lhes dizer a importância que a indústria tem em cada país. A indústria traz modernização, a indústria traz renda, a indústria traz emprego e move a economia com muito mais pertinência do que qualquer outro setor. No entanto, pode passar o primeiro? No entanto, nós temos a lamentar que a indústria de transformação brasileira tem perdido substância nos últimos anos. Quer passar o segundo, por favor? Aqui está a curva da relação entre PIB e desempenho da participação da indústria no PIB brasileiro, mostrando que ela vem perdendo substância nos últimos anos. Não precisa dizer, isso está nos jornais, portanto, nós temos uma preocupação permanente de buscar tudo o que é possível para fazer, para melhorar a competitividade da indústria brasileira. Nós reconhecemos que o governo tem feito esforços no sentido de buscar, de compreendendo esse fenômeno, buscar essa redução de custos. O governo tem desvalorizado o real, tem trabalhado na queda do juro, tem trabalhado na redução de tarifa de energia e outros pontos, mas tudo isso é insuficiente e a indústria continua a ter um desempenho ruim ainda durante este ano, vai ser assim. Produzir no Brasil, senhores, é caro e a importação vem aumentando a cada ano. 1 em cada 5 produtos industriais consumidos no Brasil é importado. Isso é algo que eu acho que nós temos que ter em consideração. Por favor, adiante. No que concerne a infraestrutura, nós temos estradas de má qualidade, portos ineficientes, reduzido movimento de cabotagem, falta de ferrovia e de área de armazenagem que afetam a indústria e sua capacidade de se integrar às cadeias globais de produção. Enquanto nós não tivermos capacidade de nos integrarmos às cadeias globais de produção, nós estaremos fora do mercado, nós não somos um componente desse mercado global e pagaremos um preço por isso. A indústria moderna precisa, portanto, de sistema integrado de transporte e logísticos eficientes. No ano passado, fizemos uma reunião com toda a representação da indústria no Brasil e pode passar o próximo. E foi feita uma pesquisa entre todos os presentes, cerca de 1.000 representantes industriais, ou até muito mais do que isso. E aí está o ranking do que eles consideraram, do que seja a ineficiência da infraestrutura brasileira. No primeiro ponto estão portos, energia elétrica, e ali está o ranking que eu não vou detalhar para que não percamos tempo com isso. Bom, do nosso ponto de vista, a ineficiência da infraestrutura é mais ou menos nessa direção que está exposta. O menos desenvolvido, o menos eficiente são os portos, saneamento, rodovia, aeroportos e energia até a área de telecomunicações, que apesar dos pesares é a mais desenvolvida no Brasil. Os portos são o principal, portanto, gargalo da nossa cadeia logística. Sua baixa eficiência e saturação, o companheiro Fayet já falou sobre isso, vem comprometendo a competitividade da economia brasileira. No último ranking do Fórum Econômico Mundial, publicado no fim do ano passado, o Brasil figura entre as 10 piores nações em termos de qualidade da infraestrutura portuária, em 144 países analisados. Nós estamos na posição 135ª. Senhores, isso é um dado para ser considerado. O Brasil não pode ter um sistema portuário classificado mundialmente numa posição desta que aí está informado. Os portos brasileiros, as chamadas companhias docas, estão localizados em cidades
que é um fenômeno normal. Esses portos se estabeleceram há muitos anos e as cidades correram para cima. Isso é normal em toda a infraestrutura. Quem é do interior sabe que quando a ferrovia passa, ela traz cidades e aquelas coisas ficam ao longo das ferrovias, até criando problema depois. Então, os nossos portos públicos, eles estão bloqueados por terra, eles não têm capacidade de crescimento. Essa é uma análise que precisa ser feita, principalmente porque nós precisamos de portos em escala. E nós vamos mostrar adiante aonde é que nós estamos em escala no mundo. Aí está. Quer dizer, para vocês terem ideia, hoje o movimento global de contêiner no Brasil é alguma coisa no ano passado da ordem de 10 milhões de TEUs, e um pouco menos do que isso. Somente o porto de Xangai, só um na China, é 3 vezes maior do que todo o movimento de contêineres no Brasil. A containerização é uma modernização da economia. E aí nós temos vários outros portos. Olha a escala que está apresentada, e o Brasil está ali no 10º, Porto de Santos, no 43º lugar, quando se faz essa comparação. Todo mundo sabe que isso, o container tem um efeito de escala importante para a redução de custos. Passar de 150 mil para 350 mil containers, o custo de mão de obra cai mais da metade, só para dar uma ideia da escala. Adiante. Os nossos portos, o Brasil do interior, o Brasil que produz, vem crescendo sua produção de cargas e não encontra o mesmo tipo de resposta no seu sistema logístico, no seu sistema portuário. Nós estamos criando um monstro que que precisa ser resolvido. Não precisa dizer nenhum exemplo para os senhores, basta pegar o jornal de hoje, que os produtores de soja de Mato Grosso pararam de tirar carga porque não tem caminhão, como se caminhão fosse a melhor solução para a retirada. Bom, eu não vou me deter nesses detalhes, mas todos sabem o grau de ineficiência que a infraestrutura no Brasil hoje tem. Vamos adiante. Então, essa situação... aí está o movimento agora, um quadro do movimento global portuário, que mostra também, de uma outra forma, mas dentro do mesmo fenômeno, a baixa escala que nós estamos usando nos nossos portos. Aí estão vários portos e o movimento deles no Brasil. Esses portos que estão aí citados, Tubarão, Itaqui e Itaguaí, na verdade, eles movimentam commodity essencialmente de ferro. É esse que dá esse movimento, mas nós temos que considerar como movimento da economia como um todo. E na parte que nos interessa, isso representa o movimento da indústria na transferência para o exterior. E se vê que o nosso principal porto normalmente o de Santos, está numa posição aí, embora importante para o Brasil, bastante reduzida do que sejam as escalas mundiais de portos. Bom, até então nós temos tido investimentos paralisados, então mais ou menos desde 2008, vários projetos. É uma área interessante porque há várias propostas empresariais para realizar os investimentos. Não tem sido possível porque o governo não aprova nenhum desses, porque não tem um instrumento, não tem um marco legal que dê tranquilidade. Os governos foram omissos em relação a esse assunto. Não é esse governo, não. Todos eles, bom, eu vou acelerar aqui para terminar. Bom, nós temos restrições que eram impostas pelo decreto 6.620. Bom, disputas comerciais dentro de área privada que só fez perda de energia sem nenhum progresso. Bom, adiante aí, então é preciso reconhecer que o governo, ao editar essa medida, a MP 595, ele age no sentido de recuperar o déficit da infraestrutura portuária e viabiliza os investimentos para o setor privado.
prioriza, portanto, duas pontas, investimentos e eficiência nos portos. É inegável que a intenção do governo é essa, e isso é que nós temos que considerar o que é o resumo central desse projeto. É um importante avanço, ordena o marco legal do setor, acaba com distinção de carga própria e terceira, que é uma maluquice brasileira, assegura a continuidade autorizado, organiza os novos investimentos em terminais privados e suas prorrogações, ordena os novos investimentos em terminais privados dentro da área do porto e define porto organizado como bem público, onde as concessões e arrendamentos se darão através de licitações, possibilita a concessão de administrações portuárias de iniciativa privada quando e se necessário, define o papel do CAP como consultivo, e nós concordamos que isso é a substância desse ponto, não temos nada contra isso, cria a eficiência através do Conaportos, capaz de fazer com que as representações federais elas ajam no sentido de reduzir custos e ser mais eficiente, e reduz custo com a eliminação, a obrigação de eliminação de guarda portuária e ponto desse tipo. Bom, tem alguns pontos aí que eu acho que merecem atenção, mas que eu acho absolutamente simples de serem resolvidos. Esses artigos 7 e 10, que nos parece uma interferência inadequada da forma que foi posta, mas eu acho que uma redação correta pode ser feita para cumprir o que o desejo quer, mas resguardar a segurança jurídica. Nesse artigo 9, o parágrafo 2, eu acho que também isso pode ser resolvido, porque são terrenos privados, são ações privadas, que não necessariamente precisa de um processo de seleção, pode ser feito diretamente para o interessado. Bom, não apresenta uma solução prática para os contratos anos 93. Bom, enfim, a conclusão é uma repetição mais ou menos do que eu já disse, em obediência ao sentido. Vou terminar, mas antes eu gostaria de mostrar a última foto, o que é que a indústria quer. A indústria quer exatamente o que está ali, que haja um navio de porte que possa atracar nos portos brasileiros, seja em terminais de uso público ou privado, liberados rapidamente e que o custo final seja competitivo com os custos internacionais. Somente isso é o que nós desejamos. Muito obrigado aí por sua atenção.